Fala pessoal, tudo certo? Olha só, a gente resolveu fazer esse vídeo, a Lu tá participando e a Bibi também, ela ainda tá um pouquinho meio jururu, porque na verdade o que aconteceu, tá? Principalmente para você que tem dois cães em casa e que não são castrados ou um não é castrado, nós tivemos que separar os nossos Beagles, tá? Tivemos que separar o Benjamin da Bibi. E tudo isso referente ao cio dela, que vocês já viram nos outros vídeos também. E a gente resolveu fazer esse vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre o comportamento, tá? Sobre tanto o comportamento do Benjamin quanto o comportamento da Bibi e o porquê que a gente teve que fazer isso. Porque assim, não é só a questão da reprodução, né? Que ele poderia então engravidar ela, enfim, ela ficar prenha, tudo isso. Também tem outros fatores e que hoje a gente saiu, basicamente, correu da casa dos meus pais, quando a gente deixou ele, fez todo um esquema, porque senão ia ser um estresse total, tá? Mas antes, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, gente, olha só. Acho que foi, como eu falei pra vocês, a Bibi já tá nessa questão desse período há uns 17 dias, tá? Pode acontecer, pode passar de 20 dias o primeiro. E, claro, a gente tentou deixar eles o mais próximo possível. Então, eu fui viajar, a Lu ficou aqui com ela e a gente deixou o Benjamin na minha mãe. Só que daí, como aqui tinha o feriado de 20 de setembro, eu pensei, bom, vou passar na minha mãe, vou pegar o Benjamin e vou trazer pra cá. E depois nós iríamos descer igual, né? Quando eu digo descer, porque a gente mora na Serra, eles moram mais perto da região metropolitana. A gente levaria eles, tranquilo, a gente estaria cuidando, né? Então, pode falar. Até porque o cio tem 3 fases, digamos, né? Isso aí, e daí, tem toda essa parte. Daí teve a primeira fase, então, que, claro, 30 dias, na verdade, uma função, né? Função eu digo porque a gente não quer engravidar ela, né? Não quer filhotes, primeiro cio, enfim, então é 30 dias nesse período de cuidar, né? Enfim, então a primeira fase ela não ficaria prenha. Claro que poderia, mas ela não ficaria. Então a segunda... Ela não ficaria, é bom falar, ela não ficaria porque ele não tinha nenhuma atração por ela. Né? Não acontecia isso, ele não procurava ela. Claro que é de Beagle para Beagle, é que nem, né, ser humano, enfim, é organismo para organismo. Então, a primeira fase seria assim. A segunda já é mais perigosa, que é a que a gente tá passando, né? Então, Na verdade, a gente tá indo da segunda pra terceira já, né? Isso. Mas tem que cuidar, enfim, né? Então, o Léo estava viajando, quando ele voltou, que estava nesse período da primeira e segunda fase, ele pegou o Benjamin justamente para não ficar tanto tempo afastados, né? A Benjamin e a Bibiana. E daí também para ele vir para casa dele, né? Eu, Luana e a Bibi descemos para ele não ver que a Bibiana estava no local dele, porque ele é o primeiro Beagle, né? Então a casa é dele, né, também. Então a gente desceu, todo mundo fez toda uma adaptação, né? Se encontrar na garagem. Mas aí que começou, vamos lá, basicamente esse estresse. Por quê? Porque por mais que a Bibi ela ainda tá com um pouquinho de sangue, o Benjamin, ele basicamente, ele até deu bola pra mim quando eu fui na casa da minha mãe, mas quando ele veio aqui, ele não deu bola pra gente. Então ele ficou o tempo todo atrás da Bibi, ele chorava e tudo, ele uivava, ele queria chamar ela o tempo todo. E o que acontece? Quando ele, né, durante esse período, ela tava naquela questão, quase uma TPM dela. Então ela, além de ignorar ele 100%, algumas vezes ela tentou avançar nele. Então a gente já viu, bom, ela não tá aceitando, até aí tudo bem, a gente vai manter o feriadão. O que começou a acontecer então nesses 3 dias? Isso eu tô falando de sexta, né, até segunda-feira. O que começou a acontecer? Ele começou com aquelas brincadeirinhas dele pra cima dela e pra um lado, pro outro, e ela começou o quê? A aceitar, tá? Então ela começou a aceitar ele, e aí que começou o perigo, porque daí o que aconteceu? A gente começou, tudo aquilo que a gente fazia pra separar, chamar, petisco, comida, tudo isso, nada mais estava funcionando. E vou dizer pra vocês que tem macho em casa que não é castrado, tá? Quanto a isso, gente, não adianta brigar, se estressar e tudo, porque assim... os únicos que, né, têm relações sexuais por prazer são os humanos. Os cães, gatos, os animais são todos
por instinto, né, da reprodução. E é o momento dele reproduzir. E ela tá ali, ela tá de certa forma vulnerável e esperando por ele. A gente tentava colocar a mão, o Benjamin, olha só, o Benjamin chegou a morder minha mão. Chegou a morder minha mão. A Bibi, chegava um momento que o Benjamin, ele chegava com as duas patas assim, começou a se abraçar ela pela frente, ela já deitava. Então tava muito difícil de separar. Tanto que a gente dorme com os dois na cama, a gente dormiu com os dois, ele só parava no momento onde é que ele via que ela tava dormindo, onde é que ela tava cansada. A gente dormiu, um olho aberto e um fechado, literalmente, cuidando, né? Cuidando. Só que o que acontece? Quanto mais isso vai passando, né, essa fase vai chegando, né, filhota, mais vai ficando complicado, porque assim, o Benjamin, ele se cegou. Cara, se a gente desse um pedaço de carne pra ele, se a gente fizesse qualquer coisa, ele até pegava, ele ignorava e ele queria saber dela. O foco era ela, tá? E a gente tava com dois medos. Primeiro, fazer essa separação de novo deles, trazendo eles pra cá, trazendo ela pra cá e ele ficando lá, e ele vendo a gente sair com ela, porque isso é ruim pra eles. Ele teria que, de certa forma, enxergar que era muito mais legal ficar lá, porque a separação nunca é boa, né? Tanto ela tá nesses dias aí, tá meio jururu, digamos assim, quanto ele lá. Então olha só o que a gente fez. A gente dormiu então com eles, de manhã, quando ela acordou, cara, no momento que ela acordou, ele já acordou junto, só porque ela acordou já chorando, querendo ir pra cima dela. Daí eu disse, não, então vamos pegar as coisas e vamos embora. A gente carregou o carro, aí meu pai pegou a coleira, colocou nele, convidou ele pra passear. Olha só, convida um Beagle pra passear, vocês já sabem o que acontece. Convidou ele pra passear. Cara, ele basicamente prestou atenção uns 5 segundos, meu pai, e depois não queria mais saber. Então a gente botou ele no banco de trás do carro, ele ama ir pro banco de trás do carro, do meu pai pra ir passear. Ele passou pro banco da frente e pulou pra ir atrás dela. Aí, enfim, meu pai teve que vir, colocou ele, ligou o carro e foi dar uma volta com ele de carro. Nesse momento a gente entrou no carro com ela e saiu. Deixamos alguns brinquedos e, né, a gente orientou, quando tu voltar, vai ficar questão de 10 minutos fora, voltou, pega e joga bolinha e brinca, ou seja, tira aquela distração. Porque, gente, o que estava acontecendo com ele, tá? Cara, muito ofegante. Ele tava muito ofegante, tá? Muito ofegante o tempo todo. A gente até deu uma coberta pra ele, vocês já viram alguns vídeos aí que ele namora com a coberta e tudo. A gente até deu isso, mas não tem como segurar, o cachorro não te respeita, o cachorro, ele não vai ficar sentado, não existe técnica do não nessa hora, não existe nada. O foco dele é um só. Eu até disse pro Léo, né? Assim, o final de semana que foi isso, que a gente tentou juntar eles pra não ficar tanto tempo longe, né? O Benjamin não nos deu bola. Nada. Literalmente não tive filho, né? Esse final de semana que a gente passou. Porque assim, ele só queria saber da Bibiana. Ele só queria ir atrás dela. Porque, gente, vocês entendem que não tem realmente como segurar. É o instinto, é muito forte o cheiro. Se a gente separa, eles começam a cavocar, acabam machucando as mãozinhas. O Benjamin parecia que ia derrubar a porta do quarto. Não existe adestramento, nem senta, nem fica, nem técnica do não, nem nada. É um movimento natural, é algo que vai acontecer, é algo que tanto o macho espera quanto a fêmea espera. Se o Beagle é castrado, não tem problema nenhum. Mas nós optamos por não castrar o Benjamin. Quanto a Bibiana, a gente já falou, né? Depois desse primeiro cio, quando terminar, a gente vai castrar ele. Mas, gente, não adianta, não pensem que o melhor adestrador do mundo não vai segurar isso. Não vai. E o que acontecia também? De certa forma, esse tumulto, essa tensão da gente segurar ele e a Bibi, ela, né, agora ela aceitando ele, e a gente xingando, e a gente brigando, e a gente falando e separando e dizendo não e fazendo tudo isso, a gente chegou até a pegar borrifador de água. Sim. Toda vez que ele chegava perto, a gente borrifava entre os dois. Que não deve fazer isso, né, gente? Não tem por que a gente fazer isso. Mas para simplesmente a gente, né, vamos tentar controlar, porque senão vai acontecer. Erro da gente em ter juntado eles. Para não ficar tanto tempo, porque o que nem o veterinário falou, 30 dias dessa função toda, né? Então imagina, a gente já tava há 19 dias, 18 dias, né, longe dele. Não longe dele, né, mas nessa função. E daí, uma semana longe, a gente sente, né? Só que assim, algumas pessoas falaram, mas tranca um num quarto e outro num quarto no apartamento. Não existe, não existe. É o pior estresse do cachorro. O Benjamin, ele tava
estressado, ele queria lamber ela o tempo todo, ele comia rápido pra ir ver onde é que ela tava, ou seja, mudou toda a rotina do cachorro. Eu falei pra Laura, esse cachorro vai ter um treco, esse cachorro vai, daqui a pouco vai ter um mal súbito, alguma coisa. Então não, deu. O que tá acontecendo agora? Ele tá lá, né, obviamente ainda tá lá, a gente vai buscar ele agora, esse final de semana, porque assim, né, deu tudo certo, a Bibi parou, já passou toda essa fase crítica, agora tanto em odores quanto tudo, chega, né, a gente vai ir buscar ele, mas a gente de forma nenhuma recomenda, porque, gente, é como a Lu falou, é o cheiro, ela também tem cólicas. Sim, né? Ela tem cólicas. A semana que eu fiquei com ela aqui no apartamento, né, o Léo tava viajando, o Benjamin já tava na casa da avó, né, ela deitava, Bibi, ela fazia um barulho assim de desconforto, porque é que nem mulher, gente, é as cólicas, a gente sente o desconforto, né? Então assim, ela churumingava, ela ia pro quarto, ela voltava, ia pro quartinho dela, deitava de barriga de bruço, sabe? Se apoiava a barriga no travesseiro, então é um desconforto pra ela, né? Daí imagina ela assim e o Benjamin num quarto chorando. Não tem, sabe? E também não tem porque eles sentem, né? Eles sentem, ainda mais pra ela, tá? É novo, né? É chato, incomoda, ela também tá saindo menos por ela tá assim, os passeios diminuíram, ou seja, tudo diminuiu, né? E ele, cara, ele vai fazer o quê? Mas assim, o cachorro, parecia que o Benjamin tava possuído. Ele não escutava, não tem, é isso, ele quer isso e deu, e o resto que se dane, ele não tava mais nem aí pra gente. E até ele é pesado, né? Imagina, Beagle. Gente, ele me mordeu, e ele vinha com as patas, assim, machucava, né? Porque é peso, então assim, ele não queria saber. Tava na frente, ele se agarrava com as unhas pra tentar chegar nela. Então imagina o estresse, o incômodo também, né, disso tudo. Mas o mais interessante é quanto essas fases, né, fase 1, 2 e 3, então é a primeira fase, quando ela entra, que daí ela tá ignorando tudo. Tem a segunda fase, que ela começa entre ela parar, né, de ter o sangramento e definitivamente entrar no período fértil, e a terceira fase, que é a última, que é a do período fértil, que é crucial. Então, somando todas essas fases, a gente tá falando de 21, 25 dias, quase um mês. Cara, tem que cuidar. Sério, tem que cuidar, né? Eu também não cogito, né? Antes eu tava pensando, pô, eu quero ainda uma cria do Benjamin, não com a Bibi, né? Mas alguma coisa, mas também não descarto a possibilidade da gente castrar o Benjamin também, porque esse tipo de comportamento, ele não tem mais. A questão de marcar território, a questão... Entendam, o Beagle ele vai marcar território se ele for castrado, mas diminui, isso vai diminuindo, né? Então, é tudo pra saúde dele, né? Tudo vai mudando, tudo a gente vai pensando pra saúde dele. E a gente nunca antes esteve tão próximo de veterinários para trocar essas experiências, né? Para tentar entender. Só que assim, era bizarro, sabe? Era bizarro porque, pô, pense a seguinte situação. O churrasco de família, petisco, ração, passeio, tudo isso que o Beagle gosta e ele não queria saber de nada. A gente pegava ele no colo, brincava, ele rosnava pra gente, ele não aceitava, era como se ele tivesse que brincar naquilo ali. E a Bibi ficou tão cansada desse ambiente, né, de tipo, tá, proíbe de um lado, faz do outro, tudo isso, todo esse cenário, que quando a gente chegou, ela tinha dormido a noite inteira, acordou de manhã, ela veio dormindo na viagem e ela dormiu quase o dia todo quando a gente chegou. Né, muito cansada mesmo, sabe, a gente jogou um pouco de bolinha, ela para, daí ela não quer brincar, ela quer ficar num canto, então a gente precisa respeitar essa fase, né, precisa respeitar, precisa adaptar tudo com essa fase. Ela também nem quis a banana. Ela não quis banana, que ela é viciada, nem banana, né, ela tá bem seletiva, ela deve estar um pouquinho enjoadinha também, né, a gente, assim, investiu em muito pano, muita cobertinha, podem ver o sofá. Tá? Muito. Gente, tem as gotinhas até que no chão, né? Tem as marcas de algumas, porque assim, a Bibi durou 20 dias todo esse período. Ela entrou naquele período extremamente fértil, aceitando o cachorro, e ainda continuou com algumas gotinhas. Então, né, ainda assim, a gente vai lavar alguma coisa, vai pegar alguma coisa e ainda tá manchado. É que não tem como dizer, volto a dizer, né? Eu, mulher, sei como é essa fase, né? É de organismo para organismo. Então, assim, não tem como a gente dizer, é 15 dias a Beagle fêmea vai ficar.
Não, vai depender, pode ser 15, pode ser 11, pode ser 17, depois, claro que também tem fluxo, né, mais forte, depois vai dar um fluxo mais fraquinho, né, depois vai dar mal e levemente, assim, uma corzinha, né, então assim, tudo vai depender, de organismo para organismo. E depende assim, tudo isso. Depende o histórico do seu beagle, depende os pais do seu beagle, depende a linhagem do seu beagle, depende do tratamento, depende de toda a adaptação que você fizer, porque pensa, é uma mistura de sentimentos com a parte física, com o corpo. Então tudo isso, gente, vai depender. Não tem uma matemática exata do que é isso. Do que é o cio, do que acontece. A única coisa que a gente sabe é que assim, se o seu cachorro não é castrado, ou se o seu cachorro não é castrado, ele vai ignorar você, ele vai sim querer achar uma fêmea. E se a sua fêmea não é castrada, ela vai chegar a um ponto que ela vai ceder a algum cão. Ela pode ceder a algum cão, né? Então tudo isso tem que cuidar. E esse ambiente em si, ele é extremamente estressante, porque você está bloqueando algo natural que é para acontecer na vida dos dois. Então a solução foi separar os dois. Né? Foi a solução que a gente encontrou e claro, obviamente a gente já sabia que era essa, mas enfim, a gente já está indo buscar ele agora esse final de semana. Vai ter toda aquela adaptação de novo, né? Ele não vai chegar aqui e entrar pela porta, porque imagina pro Benjamin, ele ficou num outro lugar, ela estava aqui, com todo o cheiro dela, então a gente faz uma faxina na casa, pega, vai na vinícola, vai na rua, eles se encontram por ali e ali a gente já vai sentir o comportamento dele. Se ainda acontecer dele tá com aquele choro, aquele tipo de coisa, ainda ela tá nesse período, então ainda é crucial. Então ele volta para casa dos meus pais. É assim, infelizmente, mas se der tudo certo, não aceitou, voltou ao normal, perfeito. E aí a gente vai para os próximos passos, que daí é fazer a castração da Bibi. Mas acho que é isso. A gente quis trazer um pouco dessa experiência vivendo em apartamento, que a gente separou eles, né? Mas é pro bem deles, entendam, assim, ele tá, óbvio, ele vai sentir, meu pai joga bolinha, brinca com ele, faz um monte de coisa, mas ele vai sentir sim, né? Ele sente falta, ela sente falta dele, tanto que não dá pra falar o nome dele, muitas vezes aqui, porque ela fica, né, toda eufórica, mas isso vai acontecer só dessa vez, porque depois um dos dois com certeza vai estar castrado, né, e a gente vai passar por cima disso, mas hoje a gente não descarta a possibilidade de castrar os dois, até em termos de saúde, de uma série de coisas. Mas, gente, é assim, são 30 dias que você vai ter que cuidar, porque é toda a sua rotina redobrada. Muitas vezes trabalhar em casa, muitas vezes não ir passear, não sair, porque não adianta prender cada um num quarto, eles vão ficar estressados, eles, em alguns casos, podem até se automutilar, tá? Tanto cães, gatos, né, os pets, tem que passar por essa fase aí e entender mesmo tudo isso. Senão a solução é castrar antes do primeiro cio na questão da fêmea, que a gente já colocou, né, depoimento aí pra vocês. Ou então no caso do macho também, então depois que, né, ele chegar na fase adulta ali, fazer a castração dele. Mas isso você fica de acordo aí com a sua escolha e com a conversa com o seu veterinário. Tá bom, gente? E vocês já passaram por isso também, já tiveram que separar os cães de vocês em função desse período, ou por um outro comportamento, ou por alguma outra coisa? Comenta aqui embaixo também, coloca a experiência aqui pra gente, que vai ser bem bacana. E claro, se você também está passando por alguns perrengues quanto ao comportamento do seu beagle, então aqui embaixo tem uma promoção bem legal, tá? Todos os e-books, todos os nossos e-books que a gente criou até hoje por R$ 39,90. Acessa aqui embaixo, tá? Você, no momento que você faz o pagamento, já cai no seu e-mail. E claro, gostou do vídeo, já deixa o like aqui, deixa o joinha e se não é inscrito, se inscreve no canal. Outro ponto também, acesse o nosso canal de viagem, youtube.com/pousei aqui, com experiências de viagens que a gente fez, tá? E, claro, fique por dentro das nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui, obrigado por mais um vídeo, um beijo, tchau!